Bom, chegou aqui, é do J. Daniel JF. Investe em FIIs, fundos imobiliários? Qual a sua percepção, opinião sobre o mercado de fundos imobiliários? Daniel, muito obrigada pela sua pergunta, excelente por sinal. Primeiro eu vou começar da segunda parte, com a sua percepção, opinião sobre o mercado e depois eu conto se eu invisto. Bom, é o seguinte, gente, sempre quando a gente fala de investimentos como um todo, a gente precisa sempre ter uma visão de perfil investidor, sempre falo isso com vocês, lado conservador, moderado, arrojado, agressivo. Quando a gente fala em fundos imobiliários especificamente, nós estamos falando de ativos que são negociados em bolsa. Então, naturalmente, eles têm ali uma certa oscilação, são ativos de renda variável, é importante saber disso. Então, o primeiro ponto é, você precisa entender se você tem esse apetite para esse tipo de ativo. A minha visão, né, a minha percepção sobre o mercado é o seguinte, gente. Quando a gente fala de imóveis em geral, inclusive temos episódio com o Fábio aqui só sobre isso, pensando no imóvel físico também, a gente vê uma cultura muito forte de imóveis no Brasil. E eu entendo que o mercado como um todo de fundos imobiliários surgiu de uma forma muito interessante para dar acesso àquele investidor que gostaria ali de investir em imóveis, mas pode ser que por N motivos ele não tenha condições, não tenha interesse, não saiba como selecionar um imóvel especificamente. Então, eu entendo que é um mercado de várias oportunidades. Você consegue ter acesso por meio dos fundos imobiliários a cotas, né, dos principais empreendimentos imobiliários do país. E você pode escolher ainda o nicho específico que você quer. Então, eu quero, por exemplo, o mercado de shoppings para colocar o meu dinheiro, o mercado de galpões logísticos, de ativos financeiros. Então, é um mercado que realmente tem várias possibilidades, entendo como bastante útil e até importante ter na carteira dos investidores. Só que o que acontece, gente, quando a gente pensa, né, nesse mercado de fundos imobiliários? É importante entender as características dele como um todo. Tem alguns benefícios que a gente encontra ali que são muito legais, como, por exemplo, né, a questão dos dividendos ou dos proventos mensais serem isentos de imposto de renda, então podem ser utilizados ainda como uma renda passiva ali. Você pode construir uma carteira de fundos imobiliários para receber um recurso todos os meses, mas o que eu quero colocar é, quando a gente pensa em percepção sobre esse mercado, eu acho que é inegável que é um bom mercado, que traz boas possibilidades, mas não quer dizer que você possa comprar qualquer fundo imobiliário. Você tem que entender um pouco da gestão, do aonde ele investe para selecionar um bom ativo especificamente. E o que eu quero deixar é que esse mercado, ele oscila bastante também conforme o ciclo econômico, naturalmente. E quando a gente está num momento de juros mais elevados, que ainda é o nosso cenário atual, apesar dos juros estarem caindo, esse mercado ele sente um pouco mais, ele é mais prejudicado. Isso quer dizer que, no fim das contas, pode ser um bom momento para você entrar nesse mercado. Então, a gente sempre fala, né, de bolsa como um todo, não só necessariamente ações, a gente buscar comprar ativos descontados quando eles estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, e aí a gente consegue realmente, né, um upside maior ali de rentabilidade, tá? Então, respondendo ao Daniel, gosto muito do mercado, entendo que, de acordo com o perfil do investidor, ele deve ter na carteira, é importante cuidar de quem vai ser a gestora desses fundos imobiliários, quais são esses ativos especificamente, e entender um pouco de ciclo de juros, porque acaba interferindo no momento de valorização ou desvalorização desses papéis. E dito tudo isso, não poderia falar que não tenho, né? Então, tenho sim fundos imobiliários na minha carteira. Todos os meses cai um dinheiro lá na minha conta. Eu, especificamente, cuido de sempre reinvestir esses aluguéis que eu recebo dos fundos imobiliários para ir comprando mais cotas e crescendo o patrimônio para que lá na frente realmente eu utilize essa renda passiva. Mas é isso, gosto e tenho, mas tem esses pontos importantes para acompanhar, Daniel e demais.